Você é aquele tipo de pessoa que fala assim, pô, eu não sei nada de inglês, como é que eu começo a estudar sendo que eu não consigo nem ler o que está escrito? Calma, pessoal, eu também passei por isso. Em 6 meses eu consegui estudar, saindo do zero do inglês e consegui passar na prova da EA. Você também consegue. Vou passar todos os bizus para você também conseguir. Vamos que vamos. Antes de começar o vídeo, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e não esqueça de deixar aquele like maroto. É com esse like, pessoal, que o YouTube, consegue disseminar meu conteúdo. Assim, eu te ajudo e você me ajuda a colocar ainda mais conteúdos aqui no YouTube. Não esqueça também de me seguir lá no Instagram, só conteúdo top. O link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, juntamente com o link do Telegram, o nosso grupo, a Tropa do Triunfo. Te espero lá. Eu consegui aprender inglês em 6 meses. Foram 6 meses insanos, pessoal. Eu comecei em janeiro e fui até junho estudando inglês. Eu tinha esse receio, né, que muitas pessoas têm. Será mesmo que eu vou aprender? Será que eu consigo aprender inglês? É muito difícil, é outra língua. Eu também tinha esse bloqueio, pessoal. Mas como é que eu fiz? Eu falei para mim mesmo, eu tenho que aprender inglês. Quando eu falei para mim mesmo que eu tinha que aprender inglês e eu tinha que encarar o problema, eu fui lá e encarei o problema. Simples assim, pessoal. Você tem que ir lá e tem que bater de frente. Não tem que deixar a dificuldade bloquear sua mente. Se você deixar a dificuldade bloquear, você não vai conseguir fazer mais nada, você vai ficar estagnado. O que você tem que fazer? Você tem que querer. A primeira coisa é querer. Se não querer, você não vai conseguir nada, beleza? Começando por aí, pessoal. Desbloqueia a mente. Confie em você. Faça esse trabalho mental. Pare um pouco e pense que você é capaz, que você vai conseguir. Se você pegar aqui, né, sair desse vídeo igual o maluco, pegar o caderno e estudar, pode dar certo? Pode. Mas pode acontecer o que também? Você, no primeiro problema, desanimar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que parar, pensar. Eu vou ter problemas. Eu vou ter dificuldade, mas eu vou passar por cima. Tem que ser assim. Feito esse trabalho mental, agora você vai colocar em prática. O que você vai colocar em prática? Estudar inglês para passar na prova. E o que tu vai estudar de inglês? Você vai estudar apenas leitura em inglês. Apenas isso, pessoal. Você tem que entender o que está escrito. Só isso. Você não tem que aprender a falar inglês. Você não tem que aprender a escutar. Você tem que apenas entender o que está escrito no texto da prova, porque assim você consegue marcar a opção correta. Se depois você quiser aprender a falar, aprender a escutar as palavras em inglês, tranquilo. Agora, para passar na prova, você tem que focar em uma coisa só, que é ler o que está escrito em inglês. Já sabendo que você tem que dominar a leitura, como é que tu vai fazer para ganhar vocabulário? Como é que eu fazia, pessoal? Eu tinha lá o meu caderno, um caderno de erros, onde eu colocava as palavras que eu não sabia. Principalmente, pessoal, aquelas palavras que mais se repetiam. Verbos, alguns tipos de verbos, né? Alguns substantivos que sempre se repetem nas provas. Aquelas palavras que a gente fala no português diariamente, por exemplo, correr, nadar, falar, explicar. São palavras que também se repetem no inglês. Então é importante você saber essas palavras-chave, porque nunca numa prova você vai entender todas as palavras ali. Você vai entender o assunto geral, o contexto. É muito difícil tu pegar palavra por palavra e ir traduzindo elas. Não é assim. Tu vai pegar palavras-chave e com contexto geral você vai conseguir fazer a questão de interpretação de texto. Então, por exemplo, eu pegava aqui, pessoal, um caderno igual esse e ia anotando a palavra em inglês, depois do lado, palavra em português. Esse método, pessoal, sem segredo nenhum. Eu sei que é um método desgastante, porém, para mim foi efetivo. Em 6 meses eu consegui passar na prova fazendo isso. Um bizu que me ajudou muito e eu levava para a prova, pessoal, era primeiro começar as questões de inglês pelas perguntas. Você tem que começar pela pergunta, porque assim você economiza tempo. Imagina, você vai ler um texto em inglês, né, não vai entender ele de maneira completa, vai perder seu tempo lá tentando traduzir as palavras, vai chegar no final, na interpretação de texto, ele vai te perguntar uma coisa muito específica. Aí tu perdeu tempo tentando decifrar aquele texto, ao invés de concentrar no que ele está pedindo. Então, pessoal, primeiro começa pela pergunta. Por exemplo, nesse texto aqui, pessoal, que eu vou colocar aí na tela para vocês, a palavra, né, aí bota entre aspas, sublinhada no texto é. Beleza? Então você domina isso aqui, ó. Pega as perguntas e tenta entender
a maioria delas. Tenta entender o que ele está perguntando. A primeira coisa para fazer a prova é entender a pergunta, porque as perguntas são em inglês. Se você não entender as perguntas em inglês, aí fudeu, pô. Você tem que entender primeiro as perguntas. Entendeu o que ele perguntou? Aí você volta lá no texto. Aí tá sublinhado, ó, a palavra. Aí tem que responder, né? Se é um adjetivo, um advérbio, um substantivo ou um verbo. No caso aí é um substantivo. Beleza? É nisso aí que você ganha vocabulário, pessoal. Primeiro começando pelas perguntas. Depois das perguntas, você dominando, né, aquele vocabulário mais comum das perguntas, né, aqueles verbos mais comuns. Por exemplo, responda, escolha. Essas palavras você tem que saber. Sublinhado, porque assim você consegue concentrar diretamente na questão. O vocabulário é isso, pessoal, não tem segredo. Outra coisa que eu fazia muito, eu pegava um filme em português, porque eu falei pra vocês, né, o importante pra mim era ler. O importante pra você também é ler o que tá em inglês, não importando em entender o que uma pessoa tá falando ou não importando em falar inglês. O importante é ler. E o que eu fazia, pessoal? Eu pegava um filme, por exemplo, Tropa de Elite, colocava ele em português. Aí o que eu fazia? Eu pegava a legenda do filme e colocava a legenda em inglês e o áudio em português. Assim eu escutava o que o cara estava falando em português e lá embaixo, ó, com a legenda, com a palavra em inglês que importava para mim, eu sabia qual era o significado em português. Assim me ajudava muito, pessoal. Fiz isso com muitos filmes. Tropa de Elite, fiz isso também com Cidade de Deus. Só filme brasileiro aí para ficar melhor, ainda mais prazeroso o estudo. Outra coisa que me ajudava muito, que eu sei que pode te ajudar, é aplicativo de celular. Não é para efetivamente estudar com o aplicativo, pessoal. É aquele momento que você tiver de bobeira. Por exemplo, tá no ônibus, não dá para estudar, pega o aplicativo ali, vai ler alguma coisa. Isso aí vai te dar um vocabulário tremendo também, pessoal. Ele vai te dando questões, você vai ganhando premiação. É bem maneiro, beleza? Baixa esse aplicativo aí que é top. Vocabulário de dia a dia é isso, pessoal. Você tá vivendo a tua vida, você vai tendo contato com a língua inglesa e vai incorporando no seu vocabulário. Simples assim. Por exemplo, você tá mexendo no teu celular, aí você entra lá num site estrangeiro, você vai tentando ver as palavras, vai tentando identificar, vai tentando trazer vocabulário para você. Mas o principal, pessoal, que você tem que pegar a base para ganhar vocabulário são os textos das provas. Pega lá os textos da IA e vai tentando decifrar as palavras, as mais comuns. Não adianta você também pegar uma palavra muito específica, por exemplo, orangotango. Não adianta você pegar a palavra orangotango e querer decorar ela, porque, pô, é muito difícil ela aparecer de novo. Tem que pegar aquelas palavras principais, que são o quê? Os verbos andar, correr, falar, conversar, nadar, essas coisas que são do dia a dia, que você vai conseguir utilizar esse conhecimento, né, esse vocabulário, para conseguir decifrar o contexto. Como eu disse para vocês, tu nunca vai conseguir palavra por palavra, vai sempre no contexto. O que você não pode esquecer de jeito nenhum é fazer questões de provas de anos anteriores. Se você não fizer questões de prova, você vai ficar vendido. Vai chegar na hora da prova, você vai ter achado que estudou o edital todo, vai achar que a banca vai cobrar de um jeito, mas vai cobrar de outro jeito, totalmente diferente do que você estudou. Então, pessoal, a sua base, faça questões de provas de anos anteriores. Lembrando, pessoal, que a prova de inglês ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a interpretação, pegando esses bizus que eu falei para vocês sobre o vocabulário, e a segunda parte é a parte de gramática. Gramática você não pode errar, não pode de jeito nenhum. Como é que você aprende gramática? Por livros, por videoaula, mas tem que saber. Quem não sabe o vocabulário tem que acertar nas questões de gramática. As questões de interpretação de texto são as mais difíceis. Agora, a gramática, se você domina, realmente você consegue acertar, pessoal. Tenta gabaritar, tenta tirar o máximo de proveito na parte de gramática. Para chegar na interpretação, você acertar algumas questões ou acertar o máximo que tu conseguir e conseguir passar na prova. Mas a gramática tem que ser a sua base, beleza? Como é que tu estuda gramática? Como eu disse para vocês, videoaula, livro. O livro que eu indico, Gramática Prática da Língua Inglesa. Ótimo livro, o livro que eu usei para conseguir aprender toda a parte de gramática cobrada na EA. Na época que eu fiz ESA, não tinha inglês, mas você também pode comprar esse livro para estudar o inglês para ESA. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, deixar o seu comentário aqui embaixo e de me seguir lá no Instagram, né, pessoal? Triunfo Militar. Até a próxima, vamos que vamos!